esse é o nosso 5.5, 5 vídeos semanais, um por dia, sempre às 5h05 da tarde, 5 minutos de reflexão para ajudar você a pensar sobre a vida, meditar, praticar e transformar na sua jornada. Eu quero continuar uma reflexão ou apresentar uma nova reflexão dentro do nosso livro Reconstruir. Esse livro fala sobre a possibilidade de recomeço, restauração, ressignificação. Mas eu queria hoje trazer uma meditação a respeito das oposições, 5 estratégias do inimigo para impedir a bênção de Deus na sua vida. E você precisa estar atento às estratégias, ciladas que o inimigo sempre traz para nós. E a nossa reflexão está dentro do livro de Neemias. Neemias, esse livro tão importante das Escrituras Sagradas, E ele está lá falando sobre o momento de reconstruir os muros de Jerusalém. E para a gente entender o contexto, Neemias era um copeiro do rei persa que estava lá na Babilônia, tinha sido dominado pelo Império Persa, que tinha destruído Jerusalém. O Império Babilônio tinha destruído Jerusalém, já levado o povo cativo, e Neemias agora está lá diante do rei como seu copeiro, ou seja, uma pessoa da intimidade do rei, e ele recebe a visita dos seus irmãos para trazer um relato do que estava acontecendo em Jerusalém. E ele se compadece da situação, porque os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas e havia grandes dificuldades e grande opróbrio do povo que ali estava. E Neemias então vai para diante do Senhor, diz que ele chora, ele se compadece da situação, e Neemias começa um trabalho para poder reconstruir. Começa planificando, orando a Deus, buscando direção, e Neemias então pede para o rei para que ele fosse enviado para Jerusalém, para que ele pudesse executar aquela obra de restaurar a cidade na nossa vida. Isso tem tudo a ver com a nossa vida, nosso momento de olhar, nos compadecermos e nos apercebermos daquilo que está acontecendo ao nosso redor e nos colocarmos à disposição de Deus e diante dos homens para cumprir o propósito que Deus tem para nós. O texto está lá em Neemias e o nosso tema de hoje é que o inimigo, sabendo daquilo que Deus está prestes a fazer na sua vida, coloca algumas estratégias, ele usa de algumas artimanhas. Ele sabe que não pode enfrentar Deus frente a frente, então ele usa de artimanhas para que você possa desistir da obra que Deus quer fazer na sua vida. Por isso é importante, nesse início de ano, entender as estratégias de Satanás para que você não caia nas ciladas. E o primeiro tópico nosso hoje, começando, depois você lê o livro de todo Neemias. Neemias é um livro muito importante para quem que é empreendedor e de todas as coisas. Por isso, é importante entender que toda obra que Deus vai realizar através de você, o inimigo se levanta em oposição para criar situações para que você não conclua. Por isso é importante você entender que haverá sim perseguições, oposições, dificuldades que serão levantadas no mundo espiritual. E eu quero ler o que está lá em Neemias, porque o nosso tópico de hoje é desprezo e descrédito. Neemias, no capítulo 2, verso 19, diz assim: porém Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam o que estávamos fazendo, e eles começaram a rir e a caçoar de nós, e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Ele começa ali uma oposição, Primeiro falando de quê? Olha, eles estavam caçoando de nós, estavam fazendo piadas a respeito de nós, estavam fazendo bullying a respeito de nós. Vivemos nesses dias, em que as pessoas não conseguem enfrentar as resistências, os bullying se tornam grandiosos demais, As pessoas estão desistindo da vida porque alguém disse alguma coisa, porque alguém fez piada por alguma situação, alguma circunstância. E Neemias estava ali para cumprir um propósito de Deus. Mas mesmo dispondo nas mãos de Deus para cumprir o propósito, a oposição foi levantada. Então não desista dos intentos e dos propósitos de Deus porque alguém está fazendo piada a seu respeito. Eles vão fazer deboche, eles vão incitar medo, eles vão falar a respeito das suas intenções, mas o fato é que é um momento de você parar e refletir e continuar a obra que Deus
tem para você, mesmo que as pessoas dizem que você não é capaz, mesmo que elas não deem a você crédito, mesmo que haja desprezo da parte daqueles que você gostaria que te ajudasse naquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, sua família, seu trabalho. Mas é muito importante de entender que fomos creditados por Jesus. Na cruz de Cristo, eu e você recebemos o crédito de Deus. Nós não merecíamos, nós não éramos capazes, mas o Senhor nos escolheu para que através de nós a obra dele fosse realizada na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na sociedade que eu estou inserido. Por isso, não recue diante do desprezo e do desprezo das pessoas que querem fazer você desistir da obra do Senhor. Essa é a primeira reflexão. Não caia na armadilha do descrédito, do desprezo que as pessoas podem ter contra você. Deus abençoe.